Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Joverlaine e o assunto de hoje vai ser sobre sistema imunológico, um dos sistemas, que a gente está estudando aí, que está dentro da fisiologia humana. Vamos lá. Pessoal, o que seria o sistema imunológico? O sistema imune representa o conjunto de células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do nosso organismo, regenerando lesões, combatendo a presença de micro-organismos invasores e promovendo a cura de infecções provocadas por esses patógenos. Em outras palavras, pessoal, qual seria o objetivo do nosso sistema imunológico? É proteger, contra os invasores, que são conhecidos como antígeno, tá? Que é combater esse antígeno para que o nosso sistema imune fique mais fortalecido. É claro, pessoal, que o sistema imunológico ele é um dos sistemas complexos que vai desde a gestação e vai melhorando do decorrer do tempo, O nosso sistema imunológico ele vai se fortalecendo. Através de quê, professora? Através de vacinas, através de hábitos saudáveis e até mesmo através das doenças, porque o nosso corpo reconhece, trata e fica aí com células de memórias. Coisas que vocês vão ver no decorrer da nossa aula, tá certo? É claro que no sistema imunológico temos a resposta imune. O que seria essa resposta imune? A resposta imune é um processo de defesa do corpo por meio do sistema imunitário. Ela é dividida em dois tipos, pessoal. Temos a inata, natural, conhecida também como não específica, e temos a adquirida, a adaptativa ou específica. Qual seria a diferença entre essas duas? Primeiro, pessoal, a natural é a nossa primeira linha de defesa, como vocês estão vendo aí. Ou seja, nascemos com ela. Pode ser fisiológica, que seria quem? A pele, o pelo, o muco, que é o que? Impedir a entrada de corpos estranhos, No caso da pele, pessoal, ele é considerado a principal barreira contra os micro-organismos. O muco, por exemplo, ele protege o nosso sistema respiratório, para que os micro-organismos não entrem lá. No caso aqui, temos as físicas, que é a acidez do estômago e a temperatura do corpo. A função é o quê? Eliminar esses micro-organismos. Temos os celulares, conhecidos como os neutrófilos, macrófago e linfócito. Essa função, pessoal, dessas células é destruir o patógeno. A gente vai ver direitinho aí mais à frente. Com isso, temos a adquirida, ou seja, adquirimos ao longo da vida. No caso, pessoal, a vacina é uma resposta imune adquirida. Pois a gente, quando toma a vacina, a gente vai gerar um estímulo das células de memória, tá? Então, a gente vai adquirir aí ao longo da nossa vida, que é uma segunda linha de defesa e se desenvolve quando o organismo está exposto a um patógeno, tá certo? Então, temos essas duas respostas imunes. Com isso, pessoal, a gente pergunta agora, qual seria a origem das células do sistema imune? Primeiramente, pessoal, as células do sistema imune, eles nascem de um tipo de células, as chamadas células troncos, hematopoéticas. E aonde que a gente encontra essas células troncos? Como você pode ver na imagem, é lá na medula óssea, É lá dentro que são produzidas essas células troncos. Geralmente aí, por exemplo, temos o fêmur, que faz a produção dessas células. E a gente vai ver como é que elas se comportam, tá? Quem são os componentes do sistema imunitário? Temos os leucócitos, que são conhecidos como os glóbulos brancos, tá? Então, quando eu falar de glóbulos brancos, estou falando de leucócitos, tá certo? Aqui, são produzidos, como mostrado, pela medula óssea e tem os linfonodos, tá? Que fazem aí a produção desses leucócitos que a gente vai falar. Então, aqui, como você pode ver nessa imagem, a gente tem a origem dos leucócitos, a célula tronco hematopoética, se encontra lá na medula óssea. Só que o que é que vocês estão vendo aqui? Os leucócitos, pessoal, ele vai se dividir em dois. Temos a célula mieloide e temos a célula linfóide, ok? Vamos ver como é que ela se comporta. Na célula mieloide,
temos essas células aqui, ó, mastócitos, macrófago, neutrófilos, célula dendrítica, tá? Vocês estão vendo nesse grupo de cima, bem no cantinho, que é o sangue? Nesse grupo, a gente tem essas células que têm esse nome. Só que a partir do momento que essas células vão para o tecido, elas recebem outro nome. No caso do macrófago aí, quem é que vai dar origem no macrófago? É o monócito. Então, no monócito, ele é conhecido quando ele está no sangue, mas a partir do momento que esse monócito ele migra para o tecido, ele recebe o nome de macrófago. O nome desse processo, pessoal, do que sai do sangue para o tecido, é conhecido como diapedese, tá certo? No caso aqui da célula linfóide, temos o linfócito B, que ele é responsável aí pela produção de anticorpos, e temos o linfócito T. Olha só que interessante, pessoal. O linfócito T, ele amadurece no timo, tá? E tem esses dois linfócitos aí no tecido. Temos o linfócito T auxiliador e temos o linfócito T citotóxico. Pessoal, esse linfócito T citotóxico, ele é conhecido também como matador. E vocês vão entender por que ele recebe esse nome, tá certo? Outra coisa interessante. O linfócito T amadurece no timo, mas ele é liberado pela medula óssea. Já o linfócito B, ele amadurece na medula óssea e é liberado pela medula óssea, tá? Então tem essa diferença entre essas duas células. Outra coisa interessante que vocês podem ver nessa imagem é a célula dendrítica. Recentemente eles estão considerando essa célula tanto da mieloide como linfóide. Essa célula faz parte desses dois grupos, tá certo? Não apenas mieloide como antigamente. Então aqui como é que funciona, pessoal, essas células, como é que ela age? Aqui a gente tem os leucócitos agranulócitos. O que seria agranulócito? Agranulócito é quando não tem grânulos. Na biologia, quando aparece o prefixo A, é sinal de negação, tá certo? Então, agranulócito, como é que funciona? Temos os macrófagos, né? Conhecido no sangue como monócito. Quando ele vai para o tecido, ele se transforma em macrófago. É ele, pessoal, que vai fazer a fagocitose dos antígenos. Quem são os antígenos? Pode ser vírus, bactérias, né? Então, ele é o primeiro a fagocitar, a sintetizar esse antígeno. É ele que vai reconhecer. Depois que ele reconhece, ele vai mandar essa informação para o linfócito T, que é conhecido também como CD4+ auxiliador. Então, ele pegou esse antígeno e apresentou. Tá aqui, linfócito T. A função do linfócito T é o seguinte, é apresentar para o linfócito T citotóxico, conhecido como matador, e para o linfócito B, ou seja, ele apresenta para duas células. Qual é a diferença dessas células e por que ele faz isso? Primeiramente, o linfócito T, pessoal, como vocês estão vendo, ele vai agir diretamente já no antígeno. Opa, apresentou para mim, já vou lá atacar. O linfócito B não. O linfócito B, a função dele é produzir anticorpos para que produza nossas células de memória. Por que, professora, ele faz isso? Para que quando você, for atacado de novo por esse antígeno, o teu corpo está preparado e lembrado. Opa, esse micro-organismo já entrou aqui. Então é mais fácil a gente ter células de memória e produzir mais rapidamente esse anticorpos. Isso a gente fala resposta imune secundária, porque ele já tem essa informação, tá? Então essa é a diferença. Linfócito T citotóxico ou matador, ele já vai diretamente no antígeno. Já o linfócito B, ele guarda essa informação para ele, para que quando você tiver exposto a esse antígeno, não faça todo esse processo novamente e o teu corpo produza anticorpos rapidamente, tá? Aqui, pessoal, temos os leucócitos granulócitos, né? Que é diferente. Aqui ele já tem grânulos, essas células. Qual é a função deles? O tempo de vida deles é curto e produzido em grandes quantidades em resposta inflamatória. Nesse esquema aqui, vocês estão vendo, uma epiderme, que é a nossa pele, e o que está acontecendo dentro? Embaixo temos os capilares sanguíneos, que tem as células
que vocês vão estudar agora. O que está acontecendo aí? Na parte da pele, ela está sendo machucada, lesionada, né? Perfurada aí por uma farpa. Com ele está vindo o quê? Micro-organismos, bactérias, coisas que teu corpo não quer que desenvolva, né, dentro dele. Então, a partir do momento que a sua pele é lesionada, o teu corpo já fala, ei, está acontecendo alguma coisa, ajuda aqui. Então, isso que acontece. Lembra do macrófago que faz a fagocitose? Pois é, ele está lá também. O que está acontecendo? Nesses capilares, nesses tecidos, pessoal, a gente tem os monócitos, uma célula que vai produzir uma substância chamada de histamina. Qual é a função dessa histamina, como vocês estão vendo na imagem? É dilatar esse vaso, que seria o quê? Abrir para que as células ajudem nesse combate das bactérias. Quem é que vai ajudar essas bactérias? São os neutrófilos, tá certo? Qual é a função dos neutrófilos? Ajudar a destruir essa quantidade de bactérias. Por quê? Porque o macrófago sozinho ele não dá conta. Então ele precisa dessa ajuda. Só que qual é a diferença entre esses dois? Primeiro, o macrófago ele vai apresentar o antígeno por linfócito T, auxiliador. Lembra disso? O neutrófilo não. O neutrófilo ele ajuda, porém ele acaba morrendo ali mesmo. Ele não consegue voltar para os vasos sanguíneos. Então ele morre. Então a partir do momento que ele ajuda, consegue eliminar essas bactérias, né? Tem as bactérias mortas, os neutrófilos acabam morrendo, que vai dar resultado de um pus, o famoso pus. Então, professor, o pus ele é resto de bactérias mortas, neutrófilos mortos? Sim, porque ele está ali tentando destruir essas bactérias, tá? Então, em resumo, sua pele é lesionada? Quem entra em ação? Monócito, liberando quem? Histamina. Histamina vai fazer a vasodilatação do teu capilar, que vai liberar quem? Neutrófilo para ajudar a destruir essa quantidade de micro-organismos, tá certo? Então é desse jeito que os leucócitos granulócitos funcionam, tá? E é claro, quais são os órgãos do sistema imune? São separados em dois. Temos os órgãos imunitários primários, que são a medula óssea e o timo. O timo, pessoal, ele é uma glândula, tá? Que fica na caixa torácica, tá? Já os órgãos imunitários secundários, temos esses linfonódulos, né? Baço, tonsilas, apêndice, placa de Peer, tá? Que são considerados aí secundários. Então lá, vamos para as questões, para a gente colocar em prática nossos conhecimentos. Essa questão, pessoal, foi tirada lá do livro que vocês receberam, a prova Enem, lá do primeiro ano do ensino médio. Essa questão se encontra na página 60, questão C8H30, tá? Vamos lá. Os vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causam o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. Os vírus podem entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% das verrugas e 85,6% dos casos de infecções persistentes em comparação com pessoas não vacinadas. Olha só o que a minha questão quer. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas aos vírus HPV, em decorrência do que, pessoal? Alternativa A, da alta concentração de macrófagos. Alternativa B, elevadas taxas de anticorpos anti-HPV circulantes. Alternativa C, aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Alternativa D, rapidez na promoção de altas concentrações de linfócitos matadores. Alternativa E, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. E aí, como é que o nosso sistema imunológico vai agir com essa vacina? É a alternativa
Né, pessoal? Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Lembra quando eu falei? Quando o antígeno entra no seu corpo, a função dele é o quê? Produzir células de memória, para que quando você tenha de novo contato com esse antígeno, o seu corpo está preparado. Então, uma resposta secundária, para a produção mais rápida de anticorpos, tá certo? Segunda questão, né? Também lá do livro de vocês, se encontra na página 65, questão 11. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo elucidaram um dos mecanismos usados pelo sistema imune para controlar a presença de plasmódios, os protozoários do gênero Plasmodium, causadores da malária, no sangue do hospedeiro. Eles descobriram que células dendríticas, presentes em grande quantidade na região da polpa vermelha do baço, são ativadas para conter e eliminar plasmódios do sangue. Nos primeiros dias de infecção pela fagocitose, que é o englobamento e ingestão de glóbulos vermelhos, eritrócitos infectados. Considerando a malária e o mecanismo descrito no texto, podemos dizer que, alternativa A, os linfócitos T auxiliadores realizam a fagocitose dos glóbulos vermelhos? O que vocês acham? É o linfócito T auxiliadores que faz a fagocitose ou o macrófago? Alternativa B, o parasita se aloja na carioteca das células? Não, né? As glóbulos vermelhos, pessoal, eles são anucleados, tá? Eles não têm carioteca. Então, a B também não seria. Alternativa C, o plasmódio apresenta grande risco por não ser detectado pelo sistema imune? Alternativa D, os causadores de doenças se localizam no baço? Alternativa E, a doença afeta a tomada de gás oxigênio pelas células. E aí? A alternativa correta é a alternativa E, né, pessoal? A doença afeta a tomada de gás oxigênio pelas células. Por que não poderia ser a D? Os causadores da doença se localizam no baço? Não, pessoal, eles vão se localizar lá nas hemácias, né, glóbulos vermelhos, tá? O plasmódio apresenta grande risco por não ser detectado pelo sistema imune? Não, pelo contrário, ele é sim detectado pelo sistema imune, tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, aprendido, tá? Sobre o sistema imune. Não esqueça aí de acessar as nossas plataformas para ficarem por dentro. Até a próxima aula e tchau!